E falando em munição para esses ataques à Suprema Corte, né, Lê? Inclusive foi tema da sua coluna aqui hoje, um assunto que deu o que falar recentemente foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes de retaliar a justiça espanhola, vetando a extradição de um traficante búlgaro depois da justiça espanhola não extraditar o blogueiro bolsonarista Osvaldo Estalquio, que já teve ali a prisão decretada pelo próprio ministro. Qual que seria o caminho natural para essa contestação, Lê? E como que isso tudo, essa discussão contribui, de certa forma, para deixar o tribunal vulnerável? Qual que é a situação no momento que você traz aqui na coluna do contexto dessa decisão do Moraes, sendo que a gente tem um noticiário aí pegando fogo nesse sentido essa semana? O caminho natural teria sido eles recorrerem à justiça, o governo brasileiro recorrer na Espanha, que a Folha de São Paulo, inclusive, trouxe essa informação. Aliás, o governo avisou, né? Anunciou depois, vamos preparar aqui um recurso. Mas antes de sair essa decisão, a decisão do ministro Moraes em relação ao búlgaro não tem nada a ver com o que aconteceu na Espanha. São dois processos completamente diferentes. A Espanha falar, a gente não vai devolver o Oswaldo Eustáquio para vocês, é uma decisão da justiça espanhola. Quando ele toma, o ministro toma essa decisão de retaliar, primeiro, nem existe esse instrumento, vou retaliar a justiça de lá. Não, o governo brasileiro porque é uma questão de Estado, né? Quando a gente traz para essa coisa de relações exteriores, são dois judiciários independentes, o brasileiro e o espanhol. Então, a justiça brasileira pode tomar a decisão que ela quiser. E tem várias instâncias em que isso poderia ter sido feito lá. Eu estava conversando com um pessoal que preferiu falar sobre reserva, né? Mas com pessoas ligadas ao Ministério Público, a relações exteriores. Olha, tinha uma série de etapas, inclusive você entra com recurso, aí não deu certo, aí coloca os chanceleres para tratar do tema, leva para um tribunal internacional de arbitragem, você trata o caso na esfera jurídica. Mas aí, que é o que o governo brasileiro vai fazer agora, tal. Só que como que vai chegar esse recurso lá, depois que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão aqui, de não extraditar um búlgaro acusado de traficar drogas, porque a justiça espanhola, a pedido da justiça espanhola, porque eles não fizeram isso em relação ao Oswaldo Eustáquio. Ele acabou misturando essa situação de um jeito que o que eu ouvi de um integrante, inclusive do Ministério Público, foi: olha, agora está gerando um humor terrível, cria-se um clima terrível na Espanha, no judiciário, no Ministério Público espanhol, em relação ao Brasil, porque mistura. E as coisas aqui no Brasil, elas estão muito misturadas, né? Vocês estavam tratando antes em relação a Nadine Heredia, do Peru, tudo foi na mesma semana que o governo brasileiro vira e fala: tá bom, a gente vai te dar um asilo, só que ela foi condenada no país dela, então existe uma questão sobre, isso aqui é perseguição política, porque é a mesma coisa que o Oswaldo Eustáquio alegou lá na Espanha. Ele fala que ele está sendo perseguido político no Brasil, no caso pelo Judiciário, pelo Supremo, que é o Alexandre de Moraes. E se algum presidente, um ex-presidente, Lula, foi preso, ele não fugiu, mas se eventualmente outro personagem público é condenado por alguma coisa e vai para uma embaixada e aquele país entende que... Sabe assim, você coloca tudo no mesmo prato. Se isso é perseguição política, por que aquilo não pode ser? Enfim, tá questionável tudo isso, ao meu ver. E pela opinião das pessoas com quem eu tenho conversado aqui, também tá meio complicado isso tudo. Entra nesse ponto da disputa das narrativas que a gente sempre tem ouvido falar e que você estuda tanto, né, professora? Queria aproveitar para ter uma análise da senhora também nesse sentido, tanto no contexto desses novos julgamentos que a gente vai acompanhar a partir de terça-feira, mas também até a gente pode trazer aqui a discussão da anistia, que indo em frente ou não no Congresso, provavelmente vai ser barrada no STF. Muito se diz que essa é a estratégia justamente porque ali vão criticar mais uma vez o STF, dizendo que é uma posição política, concentrando na Suprema Corte, no caso, esse papel ali de injustiçamento que está sendo trazida pela extrema-direita aqui no Brasil. Como que esse caso específico dessa retaliação, de certa forma, do Alexandre de Moraes pode entrar nesse contexto já quente dessa parte do noticiário, professora? Bom, primeiro que acho que vale a gente lembrar o histórico que o Estáquio ele já foi mobilizado, né? A história dele já foi mobilizada
como uma espécie de vítima, enfim, do processo todo, da justiça brasileira, etc. Então, isso não é novo, né? Agora, especificamente do ponto de vista técnico, o acordo que o Brasil tem com a Espanha de cooperação, ele basicamente diz duas coisas. A primeira é que só pode ter extradição no caso de ter crimes que eles sejam compatíveis, ou seja, tem que ser crime no Brasil e também tem que ser crime na Espanha. E não é o caso, porque a Espanha já respondeu que não tem um instituto legal parecido com esse, não tem um equivalente. O segundo é que, inclusive, as penas têm que ser relativamente equivalentes. Então, no caso, não dá para dizer que a Espanha, a gente pode discordar do ponto de vista moral, a gente pode discordar do ponto de vista da decisão e achar que está errado, mas, tecnicamente, se de fato a Espanha não tem o equivalente, a Espanha tem sim a possibilidade de dizer que não vai atender o pedido da justiça brasileira, porque a justiça espanhola não entende que houve, nesse caso, uma tentativa de golpe de Estado, etc., porque a justiça espanhola não tem isso do ponto de vista legal, do ponto de vista daquilo que é listado como crime. Então, ou seja, nesse caso, apesar de ter uma dimensão política importante, existe uma questão técnica, jurídica, né? E a Espanha respondeu dessa maneira. Isso sim já seria motivo suficiente para a gente estar debatendo que, por mais que a gente possa dizer que, enfim, que concorda ou não, e que se acha errado ou moralmente errado, etc., mas a Espanha tem o direito de fazer isso do ponto de vista técnico e fez. Então, isso já seria algo que poderia parar por aí. Agora, a outra questão é que não tem equivalência, são coisas diferentes. Porque se ainda os políticos, no caso do 8 de janeiro, a gente pode discutir se elas são excessivas, se não, o cumprimento das penas, isso é uma coisa. Agora, dizer que essas pessoas estão sendo injustiçadas, isso não é o correto. Mas quando a gente tem uma situação como essa, é uma situação que, de uma certa maneira, e até de forma desnecessária, abre um precedente para essa acusação, como se fosse uma evidência de que a justiça brasileira está sendo falha em todo o seu processo, que também não é o caso.